Então compartilha aí com essa pessoa. Diz assim o verso 8: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, fez uma grande festa. Vendo Sara que o filho de Agar, a sua serva, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse então Sara a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Obrigado, Deus, pelo privilégio da vida e de estar aqui, e estarmos aqui engrandecendo o teu nome, adorando ao Senhor. Deus, até aqui, Senhor, nós, homens, ó Deus, fizemos para o Senhor. Louvamos, oramos, levantamos nossa voz, ofertamos ou dizimamos. Mas agora, Deus, é o momento em que o Senhor fala conosco. Ó Deus, que tudo aquilo que interfira, toda carnalidade, todo pensamento, Deus, que vaga nesse momento, que viaja neste momento, ó Deus, seja, ó Deus, repreendido, Senhor, isto. E ó Pai, que nós, com todo temor e tremor, ó Deus, atentamos à sua palavra e saiamos daqui, Senhor, ó Deus, alimentados, porque só é alimentado aquele que deseja comer. A comida está colocada e vai ser distribuída agora, Pai. Deus, ajuda-me como instrumento a dar o meu melhor, e que tudo que fale, Deus, não seja de mim mesmo, mas seja do Senhor. Pai, tenha toda a liberdade nesse ambiente para falar, nos tocar, nos curar, nos abençoar, nos alertar e nos renovar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Irmãos, é um texto que nós temos já falado algumas semanas ao redor dele, com alguns assuntos. E hoje há um assunto muito importante, em que Deus quer nos ensinar a respeito de obstáculos que nos impedem de ser felizes. Obstáculo que nos impede de viver o melhor de Deus em nossa vida pessoal, em nossa vida como família, em todas as áreas da nossa vida. Obstáculos que surgem não aleatoriamente, mas muitos desses obstáculos nós é que colocamos diante de nós. Nós é que criamos obstáculos. Obstáculos esses que nos restringe a felicidade, nos restringe a viver uma vida verdadeiramente abençoada, nos restringe a viver aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. E esse texto fala a respeito destas coisas. Temos aqui uma família, Abraão e Sara, que saíram da sua terra em obediência à voz de Deus.
e foi para um lugar viver em lugares onde Deus os enviava. E Abraão andou por toda uma terra. E aconteceu várias coisas, e uma delas, em uma dessas viagens, em um desses lugares, lá no Egito, Sara recebeu uma serva, uma escrava egípcia, para atendê-la. Ela estava lá no palácio, e Faraó deu uma escrava. Saíram do Egito e Sara veio junto. A história você deve conhecer, não é, dos erros de Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é um exemplo, mas como ser humano também cometeu muitos erros. E aí, nesse texto, está aqui o resultado de mais um erro, de mais uma atitude errônea, falha de Abraão e de Sara. Sara, num belo tempo, num belo dia de sol, de verão ou de outono, chama Agar e faz a ela uma proposta de dar à luz a um filho, porque ela não podia ter, ela tinha problemas, não podia ter um filho, o seu útero não podia ter um filho. E aí então ela chama a sua serva e dá a sua serva ao seu marido, para que através dela ela tenha um filho, ela tenha alguém para cuidar. Falei semana passada com detalhes a respeito disso, como poderia ter sido isto, não vou repetir hoje. E aí essa criança cresce, logo depois vem a promessa de Deus a Abraão e a Sara, e Isaac então nasce, que é o filho de Abraão e Sara. E aí então Isaac cresce e é desmamado, talvez com 5 anos, 3 a 5 anos de idade, ele é desmamado, e aí é feita uma grande festa, um grande banquete, comemoração, porque o filho foi desmamado. E aí no meio dessa festa há um atrito que já vinha de longe entre Agar e Sara. E Sara já estava já com o limite a respeito disto. E nessa festa Agar, ela caçoava mais o seu filho de Sara e de Isaac. E aí Sara, como já estava com a paciência no seu limite, ela viu tudo isto, chamou no meio da festa Abraão e disse: Abraão, você me ama? Abraão disse: te amo. Mas você me ama de verdade? Amo. Eu faço tudo o que você quiser. Você faz tudo o que eu quiser, Abraão? Faço, porque eu te amo. E aí então Sara pede uma coisa muito terrível para Abraão. E ele diz: dispensa o teu filho, manda o teu filho embora, juntamente com ele, a sua mãe. Não os quero mais aqui em casa. É duro prometer algumas coisas antes, não é? E às vezes nós nos enroscamos, irmãos, que nós prometemos antes de saber o que é. Nós nos envolvemos com assuntos antes mesmo de saber o que é, e aí depois temos uma grande encrenca. E Abraão ficou apreensivo com isto. E ele ficou com o coração apertado, isso foi pesado para ele, foi muito difícil aos seus olhos. E o verso 11 diz isto: mas por causa do seu filho. E aí então
Deus vem até Abraão e diz: Abraão, eu vou te acalmar. Abraão, não te pareça isto mal por causa do teu filho. Não fique apreensivo por causa disto. Acalma o teu coração. Como é bom, meu irmão, quando Deus vem e acalma o nosso coração em situações tão difíceis, né? Como é bom ouvir a voz de Deus. Quando Deus vem, não é quando a gente fica procurando. Fala, ora para mim para ver se Deus fala comigo. Preciso de uma palavra. Mas quando Deus vem e fala aos nossos ouvidos, numa leitura, numa palavra, e Ele vem e nos conforta a respeito de situações, a respeito de coisas que estamos vivendo. E foi exatamente assim que aconteceu com Abraão. Deus foi até Abraão e disse: olha, não fique apreensivo com isso por causa do teu filho. Atende a Sara, faça o que a Sara está pedindo, em tudo que ela te pediu, em tudo que ela te pedir, faça, porque o meu negócio é com Isaac. Eu falei para você que era com ele, falei para sua esposa que era com ele, e é com ele que eu vou fazer aquilo que eu disse. Eu não mudo a minha palavra. Mesmo que para nós, irmãos, nós queiramos que Deus mude aquilo que nós imaginamos, Deus não muda a sua palavra, Deus não muda a sua promessa. Deus não muda por causa de momentos, de circunstâncias. Deus não age, já disse aqui, Deus não nos abençoa simplesmente porque necessitamos, mas Ele abençoa pela sua graça e pela sua misericórdia. E aí então, Deus diz a Abraão: faz isto, mas fique tranquilo, Abraão, no verso 13, que o filho, o teu filho com a serva, farei dele também uma grande nação, como farei com teu filho. Só que com teu filho eu vou estar presente, é um negócio especial. Mas eu farei a mesma coisa com o outro teu filho, também farei dele uma grande nação. Ele crescerá, porque ele é teu filho, porque ele é teu descendente. Antes de entrar aqui no assunto, meu irmão, esse negócio que bênção é a mesma em qualquer lugar, neca de biribitiba. A bênção não é a mesma em todo lugar, não. Deus tem bênçãos específicas para cada povo. Olha aqui, tinha uma bênção específica para Isaac, mas também tinha uma outra específica para Ismael. A bênção era parecida, mas não era a mesma. Cuidado com as coisas que parecem mesmo. Cuidado com as coisas que parecem o mesmo e que parece que falam a mesma coisa. Mas qual é o assunto dessa noite? Qual é o obstáculo? Meu irmão, algumas vezes, algumas coisas parecem erradas aos nossos olhos. Diz assim, às vezes, bem forte, às vezes, algumas coisas nos parecem erradas aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus não é. Sabe por quê? Diga, sabe por quê? Porque Ele tem o poder de consertar os nossos erros. Ele conserta os nossos erros. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! O verso 12 diz: olha, Abraão, Deus dizendo a Abraão: não te pareça isso mal por causa do teu filho, porque também farei dos filhos da tua serva uma grande nação.
Presta atenção, embora para todos, inclusive Abraão, que tinha uma visão espiritual, um homem que estava ligado a Deus, tudo naquele momento estava errado. Ele despedir o seu filho, mandar o seu filho embora, isso estava errado. Aos olhos de Abraão, isso não era o certo a ser feito. Mas aí então, meu querido, Deus, na sua misericórdia, Ele queria consertar um erro de Sara e de Abraão feito lá atrás. Preste atenção, algumas vezes, meu irmão, Deus vai agir de maneira que nós não esperamos. Ele vai fazer aquilo que é contrário aos nossos olhos, porque Ele quer acertar erros nossos que cometemos no passado, que cometemos lá atrás, e precisa ser acertados para que sejamos abençoados de verdade hoje e amanhã. Se não for acertados esses erros, não há como sermos abençoados e viver de verdade a bênção de Deus. Aos olhos humanos não havia solução, mas para Deus havia. E para Deus, Ele disse a Sara, alguns versículos, alguns capítulos atrás, Ele disse: Sara, você está rindo de quê? Por acaso há algo impossível para o Senhor teu Deus? Mas ela não acreditou nisto, ela ironizou. E agora ela vem e fala algumas coisinhas, dizendo o seguinte, olha aqui o verso 10. E ela diz a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho. Olha só, rejeita a escrava e seu filho. Ela que armou todo o angu do caroço lá, fez um angu com caroço, e agora está jogando nas costas aí do Abraão. Olha, rejeita lá essa mulher e o seu filho. Porque, olha, por quê? A justificativa. Por quê? Não será herdeiro o filho dela com Isaque. Agora ela lembrou da bênção, agora ela lembrou da palavra, agora ela lembrou da promessa. Agora, como eu disse semana passada, ela quis consertar alguma coisa, consertar cometendo um outro erro em cima de um outro erro. Mas Deus, Ele é fiel à sua palavra. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E aí nós vemos, irmãos, essa situação. Sara estava cega pelo rancor e pela vingança, estava rancorosa. Mulher rancorosa, sai da frente, faz um inferno na vida de qualquer pessoa, destrói qualquer família. Dizem que mulher rancorosa nem o diabo aguenta. Não é nenhum provérbio esse. E Sara, ela estava cega pelo rancor e pela vingança. Abraão estava cego de dó e de remorso. Foi penoso, ele sentiu pena, dó, foi dolorido para ele isto. Ele estava cego por esse sentimento de perda, pelo remorso de ter que deixar o seu filho ir embora por causa de um erro cometido lá atrás. Querido, remorso não é bom para o homem. Remorso é diferente de arrependimento. Arrependimento traz liberdade, remorso traz prisão.
Arrependimento livra, remorso prende. E aí nós vemos Agar cega de tristeza. Você imagine como ela saiu daquele lugar. Aleluia, há uma promessa de Deus. Ai. Todos verão que Deus é conosco. Aleluia. Ela saiu saltitante. Deus vai mostrar para todo mundo que Ele é Deus na vida da minha vida e na vida do meu filho. Ela saiu triste. Quem está aqui, diga glória a Deus. Mas olha que coisa interessante. Deus estava vendo tudo. Deus tudo vê. Nada escapa aos seus olhos. Ele vê aquilo que o homem não vê. Ele vê o coração, não vê o exterior. Deus vê a intenção, Deus não vê apenas a atitude. E que coisa maravilhosa, querido, que Deus, nesse momento, Ele intervém para consertar algo que eles dois não conseguiriam, esse trio, este triângulo, não conseguiriam arrumar, consertar. E Deus entra para trazer o conserto, para que a sua promessa, a sua palavra se cumpra na vida deles. Queridos, algumas vezes Deus, com certeza em todos os momentos, Deus está intervindo, e algumas vezes com mais efetividade, com mais clareza em nossa vida, para que nós alcancemos e para que nós vivamos aquilo que Ele prometeu em nossa vida. Ele fará tudo para que a sua palavra se cumpra na vida daquele no qual foi dita essa palavra. Eu é que sei, Jeremias já estava dizendo, Deus dizendo, olha, eu é que sei, lá no capítulo 29, verso 11, que eu é que sei os planos que tem sobre a tua vida. Não é planos de derrotas, não é planos de tristezas, de rancores, de vingança, não é rancores não é planos de remorsos, de dó, de pena, mas é plano de alegria, de felicidade para a tua vida. Meu irmão, nós temos a tendência e nós conseguimos trazer, o lado ruim, conseguimos destruir, deturpar, distorcer tudo aquilo que vem sobre a nossa vida. E se não for, e se não é a misericórdia de Deus, nós, irmãos, vivemos só tristeza, só derrotas, só coisas ruins em nossa vida. Deus, Ele disse, olha, Abraão, não fique pesado, não fique triste por isto. Eu estou nisso. Não queria que fosse assim, mas eu vou acertar esse negócio para vocês. Eu vou acertar esse negócio para você. Meu irmão, algumas vezes nós colocamos os pés pelas mãos. Algumas vezes nós fazemos o que não deveríamos fazer. Algumas vezes, como Sara, nós tomamos a frente de Deus e decidimos coisas em nossa vida que não deveríamos decidir. Algumas vezes nós fazemos coisas sem pensar naquilo que Deus prometeu em sua palavra em nossa vida. Algumas vezes nós achamos que somos os donos da verdade. E por causa destas coisas, nós trazemos para a nossa vida coisas pesadas, penosas, que nos traz tristeza, choro, amargura, rancor em nosso coração. Situações que demoram tempos para serem resolvidas.
São situações entre marido e mulher, são situações entre irmãos, entre pais e filhos e vice-versa, situações entre irmãos dentro da igreja, situações no trabalho, situações na vida que nós criamos algumas vezes, porque nós não atentamos à palavra de Deus. Todas as vezes que nós fazemos alguma coisa sem pensar na palavra de Deus, sem meditar no que ela diz a respeito de, nós estamos, irmãos, quase que 100% fadados a errar e a nos frustrar. E Deus está nos ensinando o seguinte: olhe, não importa qual o erro que você cometeu, não importa qual é a situação que você criou, quais são os constrangimentos que você deve ter passado, quais são as aflições que você está vivendo, porque você criou isto. Não importa. Ele está dizendo: para mim não há nada impossível. Eu posso acertar toda e qualquer situação. Eu posso fazer o que o homem não pode. Eu posso tocar aonde o homem não pode. Eu posso ir aonde o homem não pode ir. Eu posso tratar o que o homem não pode tratar. Eu sou Deus que muda o coração do homem. Meu irmão, Deus é o Deus que pode fazer um milagre em nossa vida. Mas para isso, querido, nós precisamos colocar nossa vida, entregar a nossa vida ao Senhor. Deus, muda isso. Deus, eu errei. É reconhecer o nosso erro, é reconhecer a nossa falha, é reconhecer a nossa atitude imprópria e dizer: Deus, eu errei, eu falhei nisto, mas Deus, agora me ajuda a consertar, me ajuda, Senhor, faz algo. O que eu preciso fazer? Eu fico com o menino ou libero o menino? Eu seguro aqui, faço uma confusão aqui agora porque eu vou ter que enfrentar a minha esposa, ou eu libero para agradar ela? Meu irmão, se nós buscamos a Deus, Ele virá para nos responder a coisa certa a ser feita. Agora, presta atenção. Algumas vezes, meu irmão, nós andamos com pessoas perto de nós. Algumas vezes pessoas caminham conosco. E nós erramos, as pessoas erram. E algumas vezes Deus afasta, Deus permite, Deus tira, Deus coloca longe, Deus nos leva para longe. Ou às vezes Deus fica, seja tratado, faz a coisa que tem que ser feita, se arrepende, muda, se submete, sei lá o quê. E às vezes, meu irmão, numa sociedade empresarial, ou uma sociedade familiar, numa sociedade, no casamento, ou seja lá com quem nós andamos, às vezes Deus quer trabalhar, chegou a hora de Deus fazer, Deus acertar situações, para que de verdade haja coesão, haja harmonia, haja verdadeiramente interação. E nós estamos resistindo ao que Deus está fazendo. Meu irmão, nós precisamos aprender a ouvir a Deus. Quantas vezes Deus diz assim: olha, não constitua jugo desigual. Nós não ouvimos a palavra de Deus, e de repente nós constituímos jugos desiguais. Seja num casamento, seja numa empresa, numa sociedade, seja o que for. E aí vem uma grande confusão. Ao passar do tempo, meu irmão, vem uma grande confusão. E aí? Como resolver? E aí tem que engolir um ronco. E aí tem que rebolar para poder suportar a situação. Quantas vezes nós trazemos prejuízos para a nossa vida, porque nós não atentamos para a palavra de Deus.
Deus disse antes de Abraão se deitar com Agar, Deus disse a Sara: olha, eu farei um milagre, você terá um filho, Sara, eu farei isto. Mas Sara não creu, Sara não deu bola, Sara estava ansiosa, ela queria resolver a situação. E quando nós, irmãos, agimos na ansiedade, nas preocupações, por isso o Senhor disse lá no Sermão do Monte: não andeis ansiosos por coisa alguma, basta cada dia os seus problemas. Mas nós estamos sempre buscando problemas, correndo atrás de problemas. E nós precisamos entender que nós devemos ouvir mais a Deus, dar mais atenção à sua palavra. Nós damos mais atenção ao que o homem diz do que ao que Deus fala. Nós podemos estar aqui hoje ouvindo a palavra de Deus e sair e fazer tudo o contrário, sem que nada, como se não tivéssemos ouvido a palavra de Deus, sem que conhecêssemos a palavra de Deus. Nós precisamos, que igreja, ouvir mais a Deus, aprender a ouvir mais a Deus. Quantas coisas Deus já consertou e quantas coisas Deus está consertando. Mas quantas vezes nós não aprendemos? Nos enrolamos em dívidas, acertamos aquilo, passa alguns meses, estamos enrolados de novo. É para todos nós. E a vida vai passando, os dias vão passando, Deus não é culpado, ninguém é culpado, nós somos os culpados. E aí, meu irmão, nós queremos e temos uma visão da situação. E aí a nossa visão é errada, é errônea, porque nós estamos envolvidos, nós estamos no meio, nós estamos vivendo aquilo. E a nossa visão fica curta, a nossa visão fica embaçada. E se não buscarmos ouvir a voz de Deus, se não buscarmos ouvir a voz de Deus, e não buscarmos a direção de Deus, nós cometeremos erros em cima de erros. Cometeremos erros para tentar consertar um outro erro. O que acerta a nossa vida é ouvir a voz do Senhor e fazer conforme a palavra diz. Abraão ouviu, mesmo que foi difícil para ele. Você já fez alguma coisa que Deus falou e foi difícil para você fazer? Talvez um relacionamento com alguém, Deus diz: cai fora, esse príncipe é um sapo gordo. Quem sabe disse para você: cai fora, essa princesa é uma abóbora. E às vezes, meu irmão, nós temos que fazer algo que nós não queremos, fazer algo que nós, quem sabe, não aceitamos. Mas se nós queremos que Deus conserte a nossa vida, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. E Deus veio a Abraão e disse: fique calmo, Abraão, não fique apreensivo por isto, porque eu estou nesse negócio. Eu vou abençoar o teu filho Isaque, mas também vou abençoar o teu filho Ismael. Não será a mesma bênção. O de Isaque é um especial. Ele vai ter relacionamento comigo, eu vou ter com ele, vou me revelar através do povo que eu vou me formar através de Isaque. Dessa promessa, eu farei milagres, o Redentor virá através desse povo. Este outro será uma grande nação, será forte, e vai incomodar muito esse outro povo, mas ele será forte e será grande.
Meu irmão, qual bênção nós estamos querendo? Que bênção nós estamos querendo? Queremos aquilo que é de Deus, que é a promessa, que Ele vai estar presente, que Ele vai se revelar, que Ele vai se resplandecer, que vai trazer a promessa da sua palavra? Ou nós simplesmente queremos uma bênção? Você quer algo que Deus esteja presente, que Deus se manifeste, está ali, ou você simplesmente quer resolver a tua vida? Você quer algo que Deus se manifeste, haja harmonia, haja a presença dEle, e Ele traga tudo aquilo que a sua palavra já prometeu? Ou você simplesmente quer ser feliz, quer uma bênção? Quantas pessoas estão deixando de receber aquilo que Deus está presente? Porque, meu irmão, é diferente servir a Deus, fazer algo, estar em lugares, estar servindo a Deus quando Deus está presente. É diferente de eu fazer alguma coisa e Deus não estar ali. Deus não está de acordo com isto, porque está errado. Há injustiça nisto, há erro nisto. Não é assim que Ele quer. E nós hoje em dia, nós, povo de Deus, nós, sociedade, muitos que estão vindo às igrejas, não querem ter o compromisso com Deus, ouvir a Deus, ter aquilo que Deus realmente quer dar, fazer aquilo que realmente Deus quer que faça, viver aquilo que realmente Deus quer que viva. Muitos estão procurando apenas resolver o seu momento, resolver o seu problema, resolver os seus pensamentos, aquilo que acha, simplesmente buscam isto. Meu irmão, é diferente. Quando eu busco isto, eu busco a Deus, a sua presença, a sua palavra. É diferente quando eu faço isto, quando eu busco apenas aquilo que Ele pode me dar, aquilo que Ele vai me dar. O que é que nós estamos buscando? E algumas vezes, meu irmão, para acertar, Deus vai fazer coisas que nós achamos que está errado. Aí é que nós temos que estar com intimidade com Deus, para saber o que Deus está aprovando, o que Deus está presente, o que Deus de verdade está fazendo. Você está aqui? Está meio reflexivo? O que nós queremos de Deus? Agora nós precisamos sair daqui. Vou terminar já. Tenho 3 minutos. Marca aí, 3 minutos. Está de relógio não? Não está, então deixa quieto. Perdeu a chance. Olha aqui. Quantos de nós, irmãos, estamos vivendo coisas que de verdade não é aquilo que Deus aprova, o que Deus quer, o que Deus deseja, e estamos deixando de viver o essencial. Eu vou abençoar os dois. Isaac é o meu plano, é a minha promessa, mas eu vou abençoar o outro também. O que nós estamos buscando? Meu irmão, algumas vezes as coisas vão parecer erradas aos nossos olhos, algumas vezes nós vamos nos sentir inquietados, incomodados, aflitos, inquietos, mas se nós conhecemos a palavra de Deus e conhecemos o Deus que nós servimos, ouviremos a voz dele, e a paz que excede todo entendimento entrará em nosso coração, e haverá paz plena naquilo que estamos vivendo.
Vamos ficar de pé, irmão, em nome de Jesus.